Veremos nessa série: o dízimo é obrigatório? E quem não dá o dinheiro na igreja, vai para o inferno? Será que os líderes farão bom uso se eu entregar os meus dízimos e ofertas? O que o diabo não quer que você saiba sobre dízimos e ofertas? Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. O dízimo é obrigatório? Parte 3. Até agora entendemos que o dízimo foi instituído por Deus e não por homens. Entendemos também que ele não era uma prática pura e simplesmente do Antigo Testamento, mas está presente ainda hoje no Novo Testamento. Inclusive, Jesus falou a respeito do dízimo. Mas agora chegou o momento de respondermos se ele é obrigatório ou não para os cristãos. E a resposta é sim, sem dúvida alguma. Dízimo é obrigatório para quem é cristão. Por favor, entenda, eu não estou dizendo que se você se converteu, agora você precisa fazer um carnê com a igreja que você frequenta. Não é isso. Afinal, você procurou uma igreja para se aproximar de Cristo e não para arrumar uma família para sustentar, correto? Eu acredito que todos nós já temos contas o suficiente para pagar. Então ninguém quer que você vá procurar sarna para se coçar. Não é verdade? Mas o fato é que se Cristo não invalidou o Antigo Testamento, como alguns dizem, e se você tiver dúvida disso, assiste os outros vídeos, então o dízimo é para os dias atuais, sim, e é obrigatório para aqueles que realmente participam do reino de Deus na prática e querem ver esse reino crescer. Até o final desse vídeo, vamos ler pelo menos 3 versículos que mostram exatamente como mudamos a nossa visão a respeito de dízimos e ofertas, e como é que Deus pode trazer isso para nós de uma clareza tão abençoada que vai transformar as nossas vidas. Vamos entender exatamente o que a Bíblia fala sobre este assunto. Inclusive, no final desse vídeo, gostaria muito que orássemos juntos para que essa verdade bíblica possa fazer parte das nossas vidas e nós possamos ter a capacidade de colocar em prática todos os meses em nossas vidas. Porém, essa participação, essa entrega, não pode ser algo pesado ou forçado. Já entraremos em detalhes sobre esse assunto. Vamos ler Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Não pensem que eu vim para acabar com a lei, ou com os ensinamentos de Moisés ou dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Esta obrigatoriedade não é porque Deus precisa do seu dinheiro ou do meu dinheiro. Porque se eu e você não fizermos a nossa parte financeiramente na obra de Deus, certamente Deus levantará outra pessoa ou outras pessoas para fazerem. Isso porque a obra de Deus não pode parar. Porém, quando isso acontece, eu e você, ou todo aquele que deixar de entregar o seu dízimo e oferta no altar, perderá a bênção de Deus. Sim, estou dizendo que Deus manda que todos aqueles que são cristãos entreguem os seus dízimos e ofertas. Mas a Bíblia nunca disse que entregar dízimo e oferta é mais importante do que amar e do que colocar em prática os outros preceitos bíblicos. Aliás, uma coisa nunca invalidará a outra. Vamos ler Mateus 5, 23 e 24? Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Jesus mostra que claramente ser cristão não é comprar a Deus para ganhar um pedaço do céu, mas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso, ele deixa muito claro: deixa a tua oferta de lado e se reconcilia com seu irmão. Depois, você volta e entrega a sua oferta. Ou seja, uma coisa não invalida a outra, mas elas se completam para que o reino de Deus cresça em nossas vidas. E as vidas possam ser verdadeiramente transformadas, isso precisa ser colocado em prática todos os dias. Quando fazemos isso, somos abençoados em todas as áreas das nossas vidas. Mas isso não quer dizer que estamos comprando a bênção de Deus. Muito pelo contrário. O ato de fazer isso nos faz tomar determinadas atitudes que trazem a bênção de Deus para a nossa vida no dia a dia. Explicarei isso no próximo versículo do livro de Ageu. Primeiro, quero ler alguns versículos que falam sobre essa obrigatoriedade. Essa é a parte 2 do nosso vídeo. Vamos ler Malaquias 3:7?
Vocês são como seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a toda a nação. Olha que sério isso que Deus está dizendo aqui. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e que as suas parreiras elas darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Viu como o versículo é muito claro, dizendo que Deus fala que eles que não trazem os dízimos e ofertas estão roubando a Deus? Diz ainda que aquele que não entrega será amaldiçoado. A maior parte da fonte de renda daquela época vinha da agricultura e da criação de animais. Então, quando Deus diz que não deixaria que os gafanhotos atacassem a plantação deles, ele estava dizendo exatamente isso, que as pragas não alcançariam as plantações e não consumiriam essas plantações. E não como alguns exagerados dizem, que os gafanhotos eram demônios ou que são demônios que vão atacar as pessoas porque elas não dão dízimo ou não dão oferta. Isso é um absurdo. Isso é tentar iludir o povo e colocar medo para que as pessoas possam fazer algo que elas ainda não entenderam. Talvez ainda, por não ter maturidade espiritual necessária, não conseguem entregar seu dízimo e oferta. Olha, a entrega de dízimos e ofertas é para que haja mantimento na casa de Deus. Essa entrega fará com que sejamos abençoados. Quero lembrar-lhe novamente que eu não recebo nenhum valor de igreja ou qualquer tipo de entidade religiosa. Muito pelo contrário, eu ajudo financeiramente alguns ministérios. Porém, é a minha obrigação falar exatamente aquilo que a Bíblia ensina sobre esse tema tão complexo e tão importante para a vida de qualquer cristão. Sabemos que muitos líderes têm usado esse texto que eu acabei de ler de maneira exagerada e roubado a vida de muitos. Olha, eu digo que essas pessoas que têm feito isso têm roubado não só a vida financeira, mas a vida emocional, espiritual dessas pessoas, e muito mais. Porém, certamente elas pagarão diante de Deus por essa atitude terrível, ainda nesta vida. A Bíblia é muito clara quando ela diz que colhemos tudo aquilo que plantamos, e que de Deus não se zomba. Aquilo que eles têm feito receberão de volta ainda nesta vida. Vamos ler o que fala em Gálatas 6:7. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Da mesma maneira, existe o outro lado da moeda. Muitos tentam distorcer a Bíblia, dizendo que na verdade não era dinheiro que eles entregavam, mas somente animais e plantação. Porém, na época, a principal moeda corrente eram as plantações, as terras, os animais. O dinheiro também existia, mas não era a principal moeda corrente como é hoje. Outros dizem que era apenas no Antigo Testamento. Porém, vimos claramente nos versículos anteriores que ainda vale para os dias atuais. A grande verdade é que a maioria daqueles que falam contra dízimos e ofertas são tão mesquinhos a ponto de não serem capazes de dividir um pouco da sua renda para abençoar a vida de outras pessoas e para ajudar o evangelho a crescer, a ser divulgado através dos recursos financeiros. Então, infelizmente, eles distorcem a palavra de Deus para satisfazer os seus próprios desejos. Mas a Bíblia já tinha falado a respeito disso, né? Vamos entrar na terceira parte, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Nós, como cristãos, precisamos ficar atentos ao que as outras pessoas ao nosso redor estão dizendo.
Infelizmente, até algumas pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes, distorcem o seu entendimento em favor da sua própria vontade. Me lembro de ter encontrado um amigo que fazia muito tempo que não o via na igreja. Então perguntei para ele se ele ainda estava indo na igreja ou não. Por se tratar de uma igreja grande, às vezes eu não estava vendo ele lá nos cultos e por isso achava que ele não estava indo. Mas ele respondeu que realmente não ia mais porque os pastores pediam muito dinheiro e ele não concordava com algumas coisas. Me lembro que conversei bastante com ele sobre aquele assunto. Fiquei chateado pela postura dele, por ele ter abandonado o evangelho. Mas enfim, cada um tem a sua decisão e ele decide sobre sua própria vida. Inclusive, assista ao vídeo Por que alguns abandonam a fé. Lá eu explico exatamente por que algumas pessoas chegam ao estágio que esse meu amigo chegou. Esse amigo, na verdade, trocou um carro que ele tinha na loja que eu trabalhava na época. E no carro que ele deixou como troca, ele acabou esquecendo alguns pertences. Aí o pessoal da concessionária, como sabia que eu o conhecia pessoalmente, pediram que eu avisasse ele para que ele viesse buscar aquelas coisas que ele tinha esquecido. A questão é que quando fomos juntar tudo aquilo que ele tinha esquecido dentro do carro, eu encontrei um pacote de maconha dentro do carro dele. Então eu te pergunto, será que o real motivo dele ter saído da igreja é porque ele discordou de algumas coisas, ou na verdade ele já estava querendo viver algumas coisas fora do padrão de Deus e utilizava isso como desculpa, simplesmente para apoiar a sua decisão errada? Só Deus conhece o coração dele e sabe por que ele tomou essas decisões, mas o fato é que se você não concorda com algo na igreja que você frequenta, você pode até pensar em trocar de igreja, mas você não pode trocar de Deus. E quando se dispõe a um vício, você estará literalmente dizendo que Deus não faz mais parte do controle da sua vida. Para mim, é muito claro que todas as críticas que ele fez sobre a liderança da igreja estavam baseadas em uma visão de alguém que estava distorcido, que já estava longe de Deus e já tinha abandonado a fé há algum tempo. Só estava esperando o momento certo para sair da igreja, infelizmente. Bom, como eu disse anteriormente, sempre entreguei os meus dízimos e ofertas desde os meus 13 anos. Digamos que eu nunca tinha ou tivesse sido reconhecido na igreja como alguém fiel. Por algum motivo a igreja não me reconheceu por entregar os meus dízimos e ofertas, apenas como exemplo. Que diferença isso faria? Inclusive, marca aí nos comentários, você acha que a igreja tem que reconhecer quem entrega o dízimo e oferta? Ou será que isso tem que ficar entre Deus e a pessoa? E que somente Deus vai recompensar essa pessoa pelas suas atitudes? O que você acha? Bom, mas digamos que a igreja que eu sempre frequentei, nunca me reconheceu por entregar os dízimos e ofertas. Será que Deus seria injusto o suficiente para nunca ter me recompensado por aquilo que eu fiz? Será que Deus é injusto? Será que de alguma maneira eu prejudiquei alguém entregando meu dízimo e oferta no altar? É claro que não. Ou será que de alguma maneira esse dinheiro não foi utilizado para abençoar a vida de outras pessoas e levar o evangelho a outras pessoas? Quero te fazer uma pergunta. Se as pessoas do passado fossem dizimistas e ofertantes, como você tem sido, será que o evangelho teria chegado até você e a sua família? Será que você teria alcançado a salvação? Vamos ler Provérbios 3:9. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Faça a sua parte e certamente Deus te abençoará. Nesse momento, gostaria de orar com você para que Deus te dê a estratégia e o entendimento necessário para que dízimos e ofertas não sejam um peso na sua vida, mas seja uma grande bênção. Que seja algo prazeroso que fará com que você abençoe a vida de outras pessoas ao seu redor e também você seja ricamente abençoado por essa atitude. E antes de orar, gostaria de fazer um convite. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, siga-nos e descubra como é fácil ler e entender a Bíblia. Agora vamos orar. Feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Se você não puder fechar os olhos, por favor, pelo menos se ligue a Deus em pensamento. Senhor meu Deus, eu te agradeço mais uma vez por ouvir a Tua palavra, Senhor, por poder aprender sobre tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, abre o meu entendimento, abre o entendimento das pessoas que assistiram esse vídeo, Senhor, para que elas possam se achegar a Ti, Senhor, e possam entender essa grande verdade que é os dízimos e ofertas entregues na casa de Deus, Senhor.
que nós possamos colher os frutos disso, Senhor. Tira toda a tristeza, Senhor, toda acusação que possa ter havido sobre esse assunto durante a sua vida, Senhor. Qualquer dúvida, Senhor, aquilo que foi imposto por líderes religiosos que trouxeram dúvida, que trouxeram tristeza, que esse sentimento esteja amarrado e expulso em nome de Jesus. Que as pessoas possam viver a liberdade e a alegria de colocar o dízimo e oferta no seu altar e ver a tua palavra sendo levada a outras pessoas, que elas possam, Senhor, viver as bênçãos e colher os frutos da tua bênção em suas vidas. Senhor, derrama do teu poder, nos guia pelo teu Santo Espírito, que nós possamos viver o melhor de Deus aqui nessa terra e na eternidade, por causa da tua presença e por causa da tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Deixei aqui, para você a sugestão de outros vídeos. Eu tenho certeza que serão grande bênção na sua vida. Que Deus te abençoe.